Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa live aqui no canal Unificação do Conhecimento. Espero que todos estejam bem e hoje vamos falar de um tema muito interessante sobre as frequências sonoras, o poder do som, da música, o que essas vibrações têm de tão importante na nossa evolução como dimensionais. Nós, em Dáquila, temos algumas pesquisas muito interessantes sobre isso e vamos fazer um paralelo com um vídeo de um amigo nosso, um parceiro aqui do canal, Anand Arun, que ele nos enviou o estudo e a pesquisa dele e achei muito interessante sobre esse tema da vibração sonora, das frequências, da astrologia conectada também com a música universal. E como temos um grande amigo em Dáquila, que vocês conhecem, Otávio Reis, um grande pesquisador também nessa área, nós tivemos a ideia de fazer uma live juntos para explicar um pouco, trazer um pouco das considerações que nós temos diante desse assunto. Então, boa noite, Otávio Reis, bem-vindo mais uma vez ao canal. Boa noite, Rafa. Parceiros do conhecimento aqui de volta, reunidos. Primeiramente, agradecer a todos aí que estão aí assistindo essa live, né? E que vão trocar conhecimento com a gente. Foi muito legal como aconteceu, né? O Arun mandou umas informações para o Rafael, falou que estava tentando contactar a gente, e quando a gente olhou o material que ele tinha compartilhado de informações, eram coisas que eu tinha estudado durante muitos anos, vou até falar isso depois do vídeo, algumas coisas, e a gente achou muito interessante, né, a gente fazer um trabalho conjunto. A gente pensou hoje se compartilhávamos isso nos dois canais e tal, mas aí a gente decidiu fazer aqui no canal do Rafa, e chamei o pessoal do meu canal para participar aqui também, e depois a gente vai colocar uma cópia lá depois que a live tiver acabado, né, mas para todo mundo participar aqui, movimentar aqui, tirar as dúvidas aqui, mas é um prazer, é uma temática muito interessante, muito legal, e será com certeza muito surpreendente, porque o que as pessoas esperam escutar, eu tenho certeza que será muito surpreendente, muito surpreendente. E o Arun tem um trabalho magnífico, né, e ele é um astrólogo que trabalha com a parte do som, astrologia sonora, e vou deixar o Rafa apresentá-lo, depois eu faço os meus comentários aí depois, mas é um prazer estar aqui, obrigado a todos aí. Sim, Otávio, muito bom. O Arun, ele enviou um vídeo passando um pouco dos estudos que ele realiza durante muitos anos, ele vem pesquisando sobre a música universal, sobre as frequências sonoras, astrologia, védica, inclusive. Ele participou durante muitos anos do grupo, a comunidade do Osho, Rajneesh, aprendeu muito e eu achei muito, muito legal o vídeo dele, a gente vai compartilhar com vocês e depois vamos fazer comentários em cima, o Otávio vai também passar um pouco das nossas pesquisas em Dáquila. Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos ver se o som tá bom para vocês. Vamos lá. Então, primeira coisa assim porque na universidade eles não dizem o que é. Por exemplo, você pergunta assim, mas da onde que vem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você pergunta isso, da onde vem isso? Eles falam, não, mas é assim. É assim e acabou, né? Mas da onde vem isso? Então a gente na universidade, a gente vem a saber que esse nome de nota, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vem das sílabas que os monges gregorianos nomearam esses intervalos, tá? Esses intervalos sonoros, da onda sonora. E essa onda sonora, ela foi relida para a nossa civilização como lei das oitavas,
pelo matemático, filósofo, músico, iluminado, grego, Pitágoras. Pitágoras é que postulou essa lei que define, que constata que a criação ela se origina num modelo que é sonoro. Então, o que é a oitava? Quando a gente divide a corda exatamente no meio, nós obtemos o mesmo som, a mesma qualidade. Só que numa região mais aguda. Ad infinito. Porque essa nota grave, então, essa nota que é grave, tem dentro dela essa, entendeu? É infinito. O grave, um som é infinito, ele vai infinito nas oitavas, é isso, é um modelo que se estende por toda a criação, desde o átomo à mais gigantesca nebulosa. E meu violão cósmico, é afinado nesse esteio, nesse Om. Tudo que existe dentro do do Om. E as notinhas, então, estão dentro do Om. As outras, as filhas. Então, vamos observar o seguinte, Rafa. Essas filhinhas dentro do são 12. São 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá, então, o modelo tem 12 notas, 12, melhor dizendo, 12 intervalos únicos, mas ele conclui no 13. Na visão, essa é a visão, na verdade, pré-diluviana, tá? Essa clareza do 13 é pré-diluviana. A nossa civilização, o nosso paradigma, considera 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava e a trezena é a mesma coisa, são linguagens diferentes. E as duas são utilizadas tanto na civilização pré-diluviana quanto no nosso paradigma. Então, não é incorreto dizer que são 7 notas, mas é mais correto dizer que é uma oitava, porque o modelo, a geometria divina,
a razão áurea está dentro do do Om. Por que existe essa diferença de oitava para trezena? Porque os sons se agrupam em famílias de 8 notas. Então, a primeira família que surge na geometria divina é a que nós músicos chamamos de escala natural. Mas tem outras escalas, outras famílias. Então, são famílias de 8 notas, por isso que se chama oitava. Mas a civilização antiga já conhecia a oitava com outros nomes. Ok? Então, há 20 anos atrás, eu suspeitei que os símbolos zodiacais representavam a oitava. Então aqui é que a gente começa realmente E aí o que aconteceu, Rafa? Eu vou levar aqui, eu vou adiantar que a gente vai voltar aqui. Isso aqui é um artigo que eu escrevi. Eu vou mandar para você também. Então, o que acontece? Quando eu coloquei, eu não sei se você é familiarizado com os símbolos zodiacais. Então, quando eu coloquei o símbolo de Áries na posição da oitava, a Libra ficou no meio. Então, assim, eu era curioso com a astrologia, com o calendário maia, eu era curioso. Nunca tive a menor ambição de ser astrólogo. Não tinha a menor ideia. Eu lia muito, eu sou estudioso, mas assim, quanto a ler um mapa, essas coisas, jamais pensei. Mas essa imagem, o que aconteceu? Eu fiquei mesmerizado, eu fiquei pasmo com essa imagem. Pela primeira vez na minha vida, eu vi a Libra, a balança exatamente no meio, entre as duas asas da onda, do Então foi aí que começou a minha jornada encantada. Então, a gente vai voltar no início aqui do artigo, para a gente ir do início. Rafa, esse símbolo é o símbolo do Om, mas ele não é, essa representação não é qualquer símbolo, é do livro do Arísio Santos, que você precisa ler esse livro, é imperdível.
Esse cara, um brasileiro, é demais o livro dele, tá? Chama Atlantis, The Lost Continent Finally Found. É sensacional esse livro. E nesse livro é que eu tirei esses símbolos. Essa parte do símbolo, que parece um 3, se assemelha a uma forma feminina. E essa cobrinha aqui se assemelha a um falo. E essas são versões diferentes. Você não vai encontrar um símbolo desse na internet, porque o símbolo foi modificado. Esses são os símbolos que são encontrados realmente na arqueologia, nos achados. Tá? Então esse é o símbolo da unidade. Tá? A unidade, então, a onda, então, tem essa hierarquia. Ela tem uma mãe e um pai. Ok? E eu adorei nas suas palestras que você fala no casal criador. Então, o um é um modelo. Esse modelo é que explode na criação. Esse modelo que é transcendental, ele explode na criação de forma que tudo é feito disso, desse modelo do um. E esse som, Rafael, que a gente está ouvindo, esse som é o som da mãe com o pai. Então todas as melodias do universo se originam nesse ambiente em que a nota mãe junto com a nota pai possibilitam a criação. E a nota pai, essa proporção é a famosa razão áurea. Tá? Ok? Então, essa hierarquia, o Yin com o Yang, nos dão as 4 direções. As 4 direções. O vertical, o Yang, o Yin, o horizontal. E a partir do momento que o Big Bang ocorre, que a centelha divina essas 4 direções ficam fixas. É um eixo, é o eixo eterno e imutável, e as frequências continuam girando. Eu tentei fazer essa imagem com essa espiral áurea. É exatamente isso que acontece, que fica girando. Ok? Então esses são os super símbolos, né? Super símbolos. Esse para mim é o mais importante e o que comprova toda a minha pesquisa, tá? Essa borboleta galáctica, Runabiku.
dos maias. Então, as 4 direções nos dão a oitava e nos dão a trezena dos maias. Então, não é que alguém tirou, é que esconderam. Isso é uma lei, isso é o Um, é o Om. Não é que esconderam uma constelação, é que não ficou claro, não foi a intenção da igreja clarear nada, pelo contrário. Quando eles se apropriaram do estudo do Pitágoras e lançaram esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eles reduziram a síntese de Pitágoras às notinhas musicais. Só que a síntese de Pitágoras, ela é muito mais profunda, ela é multidimensional. Aqui a gente está falando de cores, notas musicais, elementos, emoções. Tudo isso a gente está falando. E agora conseguimos resgatar a síntese entre todas as disciplinas. É uma só língua. A igreja dividiu, de forma que na música nós chamamos de quinta, na arquitetura se chama razão áurea, na física se chama pi, na matemática se chama pi. Pi não, fi. E então eu consegui fazer essa ligação, inclusive com o calendário maia. O calendário maia, o Tzolk'in, os glifos do Tzolk'in também são símbolos sonoros. Eles são o repicar da gênese essencial, que são os símbolos zodiacais, na órbita anual do Sol ou da Terra. Estamos descobrindo, mas na órbita anual. Eu vou explicar isso se não ficar muito enfadonho para você. Mas essa imagem, eu estou mostrando a correlação absoluta. Ok? Por que é uma correlação absoluta? Porque, sendo os símbolos zodiacais a representação do modelo divino, do Um, a nota musical mais quente precisa estar alinhada com o símbolo mais quente. A cor mais quente precisa estar alinhada com o símbolo mais quente. Então, quando eu faço isso, quando eu associo a cor mais quente e a nota musical mais quente ao símbolo de leão, eu obtenho o espectro absoluto do modelo divino. Então, vai ficar muito comprido para falar no Maia hoje,
tá? Vou concluir esse vídeo para a gente, depois, se você gostou, a gente continua a conversar com a questão das 4 direções. Porque o que acontece? O ponto mais importante do modelo da esfera celestial cósmica individual é o 1. É o 1, gente. Tá? Por isso, depois que eu já tinha pesquisado pra caramba, anos e anos, já tinha feito toda essa síntese, eu olhei para esse símbolo e aí é que eu reconheci o que contém esse símbolo. Talvez eu seja o primeiro cientista a dar o significado desse X, porque o Yin e o Yang está claro. As 4 direções também estão claras. Agora, as 28º também não estavam claras, que estão aí no centro dessa mandala, são 28º. Tá? Isso que eu preciso explicar, que são os harmônicos. O Tzolk'in é um mapeamento da iluminação ou mapeamento da transmutação, não sabemos. Eu vim ouvir pela primeira vez transmutação contigo, tá? Nunca tinha ouvido isso. É novo para mim total, nunca nem tinha sacado isso. Mas, enfim, para mim, depois de toda a minha pesquisa, eu entendo que o Tzolk'in é um mapeamento da superconsciência. Os símbolos zodiacais representam a gênese elementar dos elementos, notas musicais, cores, etc. E o Tzolk'in nos leva à superconsciência, com 20 glifos básicos, desde a do dragão, que é a vontade de viver, de ser consciente da própria consciência, até o sol, que é a consciência da própria consciência. Então, esse símbolo, amigo, aqui, o que ele tem aqui? As 4 direções e o X. Mas eu ia dizendo que o 1 é o mais importante. O 1 tem essa qualidade. As astrologias consideram esse ponto como sendo o ascendente. O que é o ascendente? É esse ponto aqui, onde eu estou com o mouse, que corresponde ao equinócio de primavera, ou ao nascer do sol. Ok? Só que equinócios e solstícios não são os inícios das fases elementares, são os ápices. Então o equinócio de primavera não é o início da primavera, mas o ápice da primavera. E esse ponto aqui, então, é que é o início. O Ram, o carneiro das montanhas, é um animal do inverno. Ele surge quando o inverno não tem mais para onde morrer. Por isso, é incoerente, e a astrologia sonora, ela vem dar uma contribuição incrível para as ciências e para as astrologias.
sugerindo uma revisão, porque esse ponto é incoerente nós dizermos que esse ponto é o 1, não é o 1. Quando o Sol nasce, o primeiro raio de luz na noite mais escura já aconteceu, que é aqui. Então, a lei sonora vem demonstrar que pontos cardeais e 4 direções são coisas distintas. Ok? Então, o verão começa nesse ponto. O outono começa nesse ponto. O inverno começa nesse ponto. E a primavera começa nesse ponto. Tá? Então, basicamente é isso. É isso que eu queria te contar. E assim inaugurou-se a astrologia sonora. E o que são os glifos maias? Os glifos maia? Que agora provavelmente não é nem maia. Não é nem maia. É mais antigo. É outra coisa que vocês agora estão trazendo. Por isso que eu queria tanto falar contigo. O Tzolk'in, porque o que acontece? Nós temos o On, né? Fazer com esse caduceu. O caduceu é um On. O caduceu. O que acontece? Para a existência prosseguir na sua evolução, o Yin e o Yang tem que dar a volta completa. Ou seja, quem é a razão áurea de Áries? É Escorpião. Não é Libra, como tanto se pensou. É Escorpião, que é a terça parte do da onda. Tá? Escorpião, Áries. Então, todas as notinhas da mãe Áries, da onda mãe, tem que rodar. O que eu quero dizer com isso? Áries a Áries, touro a touro, gêmeos a gêmeos, câncer a câncer, leão a leão. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. E todas as do pai também. E o pai está dentro da mãe. Então, quando essa engrenagem conclui, cria consciência. É isso que... Aí é outro artigo, é outro volume, entendeu? Mas é isso, aí cria os 20 arquétipos da superconsciência. Não é o Tzolk'in não é só o sincronário da paz, mas o sincronário da superconsciência. Ok? Então é aqui que eu fico. Então essa história, o 13 é isso. Entendeu? E então eu fico no aguardo, né, da sua análise, do seu questionamento, dos questionamentos de vocês, tá? Eu partilho isso aqui com muito amor, tá? Com vocês, assim como vocês fazem com a gente, né? E é muito interessante, tá bom, querido? Foi isso, muito grato pela atenção, tá? E fica com Deus, próspero, feliz, saudável, rico.
para vocês todos, tá? Tudo de bom. Aí, Otávio, só libera o seu microfone que está travado. Ah, pronto. Opa. Bom, muito interessante a pesquisa do Arum. Quero agradecer mais uma vez aí, se ele estiver assistindo. Muito obrigado de coração por ter enviado esse vídeo, ter apresentado a sua pesquisa maravilhosa para nós. Eu queria que o Otávio comentasse um pouco em cima, fizesse o paralelo com os estudos que ele realizou, as pesquisas e as informações que foram adquiridas nesses mais de 20 anos em Dáquila e na caminhada que ele percorreu nesse caminho da música, do som, dos mistérios por trás desse assunto tão fascinante. Manda bala, Otávio. Gente, primeiramente eu queria parabenizar o Arum pelo trabalho maravilhoso aí, o vídeo que ele mandou para o Rafa. Mostra ali muito conhecimento musical, muito estudo, mas muito estudo, muita conexão, né? Muita sensibilidade, muita intuição, né? E uma conexão também com o lado racional também de conectar as coisas ali, estruturar aquilo numa linguagem compreensível. Então, assim, é um trabalho fantástico, ele trabalha com a parte de astrologia e utilizando astrologia sonora, né? E que é um trabalho muito interessante, e as pesquisas dele batem muito com coisas que nós pesquisamos ao longo dos anos, em uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Mas tem muitas informações que vocês vão entender aí, que estão perdidas, né? Que foram fragmentadas ao longo da história da humanidade, e a nossa fala hoje vai tentar aqui juntar esses fragmentos e trazer um pouco de informação aí nesse sentido. Eu queria começar, né, falando primeiramente dessa pesquisa, né, da história dessa pesquisa minha com a música, para vocês entenderem um pouco a minha conexão com as frequências sonoras, com esses estudos, né? Quem conhece o meu canal, né, o Otávio Reis SH360, sabe que lá tem uma playlist somente com frequências sonoras que foram criadas com orientações que eu recebi, né, em conversações com os nossos parceiros, e eles passaram algumas orientações e vários códigos ali sonoros, várias informações, várias modulações de frequências que foram gravadas em algumas conversações, e eu comecei esse trabalho dessas frequências lá, a partir dessas conversações, dessas instruções que foram recebidas, e essas frequências que estão nessa pastinha, nessa playlist, todas vão trabalhar de alguma maneira a mudança da modulação da frequência cerebral para frequências mais aceleradas, a equalização dos hemisférios cerebrais, o desbloqueio de problemas aí emocionais, bloqueios emocionais, a reprogramação pela epigenética aí do nosso DNA, né? Então tem várias coisas que podem ser moduladas pelo som. Porque como o Arum falou aí, gente, o som, né, se a gente lê ali na origem, eu anotei algumas coisas aqui para eu falar, existe o on, né, como se fosse um som que representa tudo ali. Quem nunca ouviu falar do on? E quando a gente lê, por exemplo, alguns livros sagrados, a gente vai ler frases do tipo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, assim, antes mesmo da luz, era o verbo. Né? Nesses livros, o que encontramos é que a luz moldou, aliás, o verbo veio primeiro, né, segundo essas informações desses livros, e ela teria moldado o verbo, que é o som, né? O que é o verbo? O som, o poder do som, a frequência sonora, modulou a luz. E aí a luz se fez depois. Né? Então, primeiro era o verbo, primeiro era o som, depois a luz. Então, existe uma importância, né? Embora a luz seja um conjunto de frequências, faixas de frequências, né? O som também é um conjunto de frequências, porque ele não é uma nota pura, ele é uma nota e os seus harmônicos, né? E como aquilo vibra ali num ambiente. Assim como
cada um dos nossos sentidos percebe a vibração de uma maneira, né? O toque aqui, quando eu toco nessa mesa, eu sinto a minha vibração, vai tocar dessa mão na outra, não estou tocando matéria com matéria, existem campos eletromagnéticos aqui que geram uma repulsa ou uma atração quando eu encontro aqui. É uma maneira de se perceber a energia, de se trabalhar a energia. O som é uma maneira de se modular, é uma modulação frequencial, sonora, que nós percebemos pelos nossos ouvidos. A luz é uma modulação visual, mesmo que ela não esteja ao alcance da nossa parte visual, né? É uma parte aí dessa modulação. Existem os cheiros também, que trazem uma frequência, um aroma que modula. Tudo isso modula. Então, assim, tem muito sentido quando ele fala do tem muito sentido. Tudo que ele falou aí, eu anotei algumas coisas em cima do que ele falou para comentar, mas vou citar primeiramente, rapidamente, fazer um resumo rápido da minha história ligada à música para eu iniciar as pesquisas, para vocês entenderem por que eu comecei a pesquisar essas coisas. Então, como muita gente já deve saber, quando eu era criança, porque eu sempre cito isso, eu fiquei surdo e eu já sabia falar. E quando eu fiquei surdo, eu fiquei muito introspectivo, porque quando eu tentava comunicar com as pessoas, elas viam que eu era surdo, elas ficavam muito chateadas e tristes, e eu comecei a achar que eu deixava as pessoas tristes, né? Então eu preferi não me aproximar muito delas. E de repente, o momento que eu fui operado, eu fiquei surdo durante um bom tempo, assim, teve um momento que descobriram uma cirurgia que poderia trazer de volta a minha audição. Quando eu fui operado, dos 2 ouvidos, e eu voltei a ouvir, eu ganhei um radinho de música mesmo. Logo que eu saí da sala de cirurgia escutando. E então eu conectei, eu fiquei com um registro muito positivo da música, porque ao mesmo tempo que eu tinha voltado a escutar, eu vi as pessoas muito felizes ali comunicando comigo, minha família, né, muito feliz, que eu voltei a ouvir, e ao mesmo tempo eu ganhei um radinho. Então eu tive uma conexão tão forte com a música, com aquela emoção de voltar a escutar, das pessoas estarem felizes, de repente eu voltar a interagir no mundo, aquele registro emocional foi tão forte, que eu criei uma conexão com a música, com o som, que me deixou apaixonado pelo som naquela época, né? E eu iniciei sempre uma pesquisa, querendo pesquisar sobre instrumentos musicais, estudar música, e eu acabei não conseguindo estudar a música na época, porque meus pais não deixaram, mas sempre sonhando em ser um pesquisador dos sons. Eu fiz engenharia primeiro, foi minha primeira faculdade, depois eu queria trabalhar com engenharia do som, e eu lembro que conversando com o nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, quando eu estava indo para a França, né, fazer uma pesquisa por Dáquila lá e morar lá durante algum tempo, ele falou comigo assim, você vai estudar música lá. Só que eu pensei, gente, eu não tenho a mínima condição de eu estudar música lá, porque se eu estudar música, eu teria que ter sido alguém que estudou num conservatório, me formou para entrar na faculdade de música. Então eu tentei fazer engenharia do som, isso não deu certo, e eu ia ficar sem conseguir me matricular na universidade, e acaba que o advogado da universidade lá falou que conseguiria me inscrever na universidade, mas que tinha um problema, ele só conseguiria me inscrever na faculdade de música, até eu conseguir o prazo para eu depois pedir o meu mestrado na minha área. Então eu acabei caindo na faculdade de música, sem ter feito música, e comecei a estudar música, tomei bomba em todas as matérias do primeiro ano, mas no segundo ano eu estudei muito e consegui passar. E tive essa base da música, da musicologia, gostava muito de instrumentos, fazer pesquisas com sons. Fui estudando as frequências que os seres, às vezes os parceiros trabalhavam com a gente, que não só eles emitiam luzes na gente para modular o nosso campo, mas também frequências sonoras que modulavam, criavam efeitos na gente. Então, gravei várias dessas frequências, vários desses sons, para poder compreender melhor o que aquilo fazia, né, decodificar quais harmônicos estavam ali dentro de cada som, o que aquilo podia fazer, e pesquisei isso com osciloscópio, estudando as ondas, durante muitos anos, assim, até que uma época, uns 15 anos atrás, né, uns 15 anos, talvez menos, eu estava com o Alain na França, e ele me passou um treinamento lá que tinha a ver com a canção universal. E esse treinamento da canção universal, né, eu pensava, o que é isso? Né? Eu vou estudar para compor uma música que todo mundo vai gostar? É isso, será?
Ah, será que eu vou tocar numa banda, que as pessoas vão cantar uma música, vai tocar as pessoas? A gente sempre pensa dentro daquele universo do que a gente conhece, né? E quando eu comecei o meu treinamento, o que veio primeiro foi algo que para mim foi muito absurdo, né? Quando eu achava que era uma música que eu ia escutar, na verdade o que estava acontecendo ali no meu treinamento é que a explicação que me foi dada foi, na época, que cada frequência, cada astro, por exemplo, no céu, ainda não estávamos fazendo as nossas pesquisas da Terra convexa. Então, na época, dentro do conhecimento que eu tinha, a explicação que me foi dada para que eu entendesse era que cada astro possuía uma frequência específica, vibratória ali. E que essa frequência, quando entrava em contato, ela era emitida, e quando ela entrava em contato com a malha eletromagnética do sistema Terra, ela emitia sons. Então, ao me conectar com diferentes astros, eu escutaria diferentes sons. Então, o meu primeiro treinamento ligado a essa questão da canção universal foi escutar sons diferentes, vindo de diferentes fontes. Sons que praticamente ninguém escutava, você era treinado a escutar aquilo. Com o tempo, aconteciam algumas vezes de escutarmos como se fosse um coro muito bonito cantando assim ao nosso redor. Como se fossem anjos mesmo cantando. E aquilo era o canto do que nós chamávamos de divindades, né? Casais ali de polaridades opostas que emitiam sons em uníssono, né? A voz masculina e feminina que se casavam ali e emitiam uma só voz. E aquilo era lindo. Então, o meu primeiro desenvolvimento, que era escutar a malha eletromagnética, né, ligada aos planetas, e eu sei que existia a vibração das constelações, de tudo também, isso tudo bate em parte com o que o Arun está falando, né, relacionando cada símbolo de cada constelação com uma nota, né, e cada nota e cada símbolo de constelação com uma cor, ou seja, o visual com o sonoro, né, e com uma vibração. Então, isso é profundo, assim, e quando você ia treinando, você começava a escutar essas vozes. Né? E numa conversação com os parceiros, eu perguntei, mas essas vozes são a canção universal? Sim, ele falou, sim, a canção universal tem a ver com o canto das divindades. Então eu pensava antes que era só uma música que aquilo significava. E quando nós fomos estudando sobre as notas, né, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, eu compartilhei aqui uma parte. Aqui, vou compartilhar isso aqui. Uma página aqui. Guia do Crono. Esse aqui. Então nós temos aqui esse teclado, que são as notas, né, que a gente conhece hoje. Então temos aí o nosso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, que o Arun tocou ali pra gente, né, mostrou pra gente. Nós temos 7 notas, Dó, Ré, Mi, um intervalo diferente aqui. Deixa eu mostrar depois do Mi, entre o Mi e o Fá, um intervalo diferente, não tem um semitom aqui, que é uma nota preta. Depois Fá, Sol, Lá, Si, e outro intervalo diferente aqui, também não tem um semitom. Então, se a gente olha aqui embaixo as notas, nós temos 7 notas. Então, quando a gente está buscando a 8ª nota, seria uma nota. Não sabíamos se isso seria uma nota além das 7, se teria uma 8ª nota além das 7 notas, né, que seria mais de 7, seriam 8. Ou se essa 8ª nota é a mesma nota inicial numa 8ª superior. Né? Você começa num Dó aqui, termina depois desse Si, vem outro Dó, uma vibração superior, um salto quântico frequencial. Você passa a vibrar numa frequência superior, certo? Mas as divisões antes eram feitas em 12. E essas mesmas 7 notas aqui estão divididas, na verdade, elas são 12 notas. Porque nós temos 7 notas aqui embaixo principais, porque não estamos considerando os intervalos, que são essas teclas pretas aqui. Então não existe só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si
no nosso sistema musical tradicional aqui ocidental hoje? Nós temos Dó, Dó sustenido, a nota intermediária, Ré, Ré sustenido, uma nota intermediária. Do Mi para o Fá não tem essa nota, né, um intervalo. Do Fá para o Sol tem o Fá sustenido, do Sol para o Lá, o Sol sustenido, do Lá para o Si, o Lá sustenido. Então, na verdade, quando a gente olha aqui em termos de notas, né, como o Arun falou ali, nós não trabalhamos com 7 notas na nossa música. Nós trabalhamos com 12 notas, quando a gente considera os sustenidos, né? Então, são 12 notas. E essas notas, 12 notas, correspondem também às 12 constelações, como ele estava apresentando em seu estudo. Muitos estudos apresentam isso como correlacionando as 12 notas às 12 constelações. Existem outros grupos também que correlacionam, inclusive, as 12 constelações aos 12 apóstolos de Cristo, como se fossem 12 arquétipos diferentes. Né? Então, 12 arquétipos diferentes, que seriam os apóstolos, com personalidades diferentes, características diferentes, representariam 12 constelações, né? Os 12 signos ali, e corresponderiam a 12 notas, porque são 12 frequências diferentes com seus harmônicos. Entendem? Então, assim, são graus diferentes aí, não graus que eu queria dizer, mas assim, níveis diferentes, alturas diferentes de frequências, né? Alturas diferentes de frequências, nesse sentido. Então, com relação às notas, tem muitas escolas iniciáticas que, inclusive, colocam essas notas como se fossem pontos de evolução do ser humano. Um deles, né, que trabalhou muito sobre essa questão iniciática foi, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Foi o Gurdjieff. Gurdjieff trabalhou nessa questão iniciática, né? Então, assim, a visão, o ponto de vista dele que é descrito nesse livro que eu apresento para vocês aqui, ó, os seus 3 poderes, né, onde o autor apresenta alguns pontos de vista do Gurdjieff, né, que foi um grande estudioso aí que estudou as antigas escolas de mistério egípcias, né? Então foi considerado também um mestre espiritual greco-armênio, né? Teve milhares aí de seguidores. Quando ele fala das notas, ele vai apresentando como níveis de evolução da pessoa no seu desenvolvimento. Então ele começa falando da dó, para ele vê a dó como sendo assim, a percepção que a gente tem, né? Como se fosse o seu radar ali. Uma vez que você ouve, você toca, você percebe, recebe estímulos, a recepção, né? Você percebe, a função, né? Você está vibrando num nível de percepção. Em termos de, vamos pensar em nível de patamares de frequências. Então você está hoje na 3ª dimensão aqui. A pessoa que só percebe as coisas, está agindo mais no instinto ali, estaria nessa faixa de frequências. Ele considera que a evolução para a nota Ré é quando você já equivale a absorção ou reação. Você absorve aquilo que você percebeu, né, raciocina ali, né, e você reage. Então você está num outro nível de percepção dentro daquela realidade. Mas suponhamos que isso seja em outra realidade, alguém que está fazendo projeções extrafísicas. É a mesma coisa. No primeiro nível ela só observa e não tem muita controle da sua percepção ou reação. Um segundo nível, ela percebe e reage. Né? Quando chega, depois disso, no 3º nível aqui, que é a nota Mi, que ele considera, ela já equivale ao raciocínio. Você está exercendo a sua capacidade de pensar. Você trabalha com equações, probabilidades, várias outras coisas. Né? Quando você se desenvolve um pouco mais, né, está vibrando o que ele chama de na nota Fá aqui, você já está trabalhando com um discernimento diferente. Você tem um poder de decisão diferente. Né? Você é como se já estivesse ali num jogo de xadrez. Né? Nesse momento que você faz as suas escolhas, qual peça que você move, então você já tem um discernimento maior e uma percepção maior das consequências das consequências. Quando você modula a sua frequência para um nível maior de vibração, ali alcança a nota Sol, você equivale ao entusiasmo, a sua parte emocional, você se mover com paixão, seguindo o seu coração, né? Você segue o seu coração naquilo que você faz.
na nota lá, você já está na manifestação. Você manifesta as coisas que você acredita ali, né? E ali você vai definir a sua próxima fase, que é o Si, que é a sua influência, o seu poder de influência no universo ao seu redor, como um Deus criador dentro daquilo que te limita. Quando ele sai do Si para Dó de novo, o que acontece? Ele volta para a primeira fase lá, mas num nível superior. Ele já está numa outra percepção mais profunda da realidade, talvez percebendo coisas extrafísicas ou energias ou padrões vibratórios. No Dó, ele só observa e percebe, né? No Ré, ele reage. Então, estamos falando aqui que as notas também são níveis, né? Patamares de desenvolvimento, de alcance de frequências. Às vezes as sensações também estão ligadas, as emoções a essas notas, níveis de frequências. Você vai aumentando a frequência vibratória do seu tórax, do coração, você vai aumentando a frequência e a emoção vai ficando cada vez mais sutil, mais nobre. Vibrações mais densas, mais pesadas, têm um padrão vibratório mais pesado, vão ter uma frequência mais baixa. Entendem? Então, assim, isso é importante também. Quando a gente está falando da questão de 7 notas, como a gente viu ali, que o Aaron falou da trezena, né, no lugar da oitava, é porque esse sistema onde nós temos 7 notas, se a gente percebe que a gente pode encaixar os intervalos, nós temos, na verdade, 12 notas. E aí existe um segredo, né, que foi oculto aí da humanidade, que hoje, para a gente que assiste, para as pessoas que assistem o canal, é uma coisa muito boba, mas que já sabem, mas quem não sabe, quando estavam fazendo reformas na Catedral de Saint-Sulpice, em Paris, em Rennes-le-Château também, no sudoeste da França, naquele momento foram encontrados pergaminhos que falavam muito de Maria Madalena, na parte do sudoeste da França, e em Saint-Sulpice, da 13ª constelação. Então vamos olhar para essa informação. Existiam 12 apóstolos e Maria Madalena, considerada esposa de Cristo. Ou seja, Maria Madalena ela foi ocultada como esposa, né? Especularam que ela era uma prostituta para tirá-la de cena. Ela era a energia feminina, a modulação numa oitava superior. Maria Madalena representava esse arquétipo. A outra polaridade, como o Aaron muito bem mostrou aí, o símbolo do On, ele mostra o masculino e o feminino, o casal criador. Quando a gente tem a figura de Jesus Cristo com a Madalena, nós temos um casal criador aqui embaixo que reflete o casal criador lá de cima, assim como é embaixo, é em cima. Quando a gente vai estudar sobre Tammuz, né, que se casou com Inanna, é um casal criador, né, que deu inclusive origem às histórias do Jesus Cristo, um casal criador, assim como em cima é embaixo, duas polaridades. Então a história tentou ocultar a importância do feminino, né? E essa 13ª constelação que foi descoberta, que é considerada a constelação de Ophiuchus, ou Serpentarium, que é de onde as Amazonas vieram, né, as Liliths, né, as divindades femininas primeiras que vieram na Terra, elas eram, ó que maravilha, o Rafa já tem na mão, hein? Elas vinham de Ophiuchus, considerada a 13ª constelação. Então, qual o significado da 13ª? Quando a gente estuda alguns livros, tipo Piste Sofia, a gente vê que o Piste Sofia, ou 13º, o 13, significa o equilíbrio ali de algo de uma vibração superior, de uma sabedoria superior de polaridade feminina. Madalena representava uma sacerdotisa de polaridade feminina, uma mulher. Inanna, uma deusa de polaridade feminina. No caso da 13ª constelação Ophiuchus, representa as Amazonas, a chegada delas no sistema Terra, que vieram antes para preparar a chegada da energia crística no planeta, manifestada através de um homem,
Então, primeiro chegaram as mulheres, prepararam aquela energia para depois vir aquela energia masculina, que depois encontrou a sua polaridade ali e se nivelou num casal, um casal criador. Quando em um outro, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Porque na pesquisa nossa sobre a oitava nota, né, que ela é a oitava nota se a gente estiver falando de 7 notas. Mas se estivermos considerando as 12 notas, né, com os intervalos, elas correspondem à 13ª nota. A oitava, que é o início do ciclo, corresponde à 13ª nota. Até então, não sabemos se essa oitava ou 13ª nota é uma nota a mais diferente, com uma vibração diferente, ou é possível também que seja a nota do início numa oitava acima, com uma característica peculiar diferente. Que é o quê? Considerar as duas polaridades. A voz em uníssono. O ON, no símbolo que o Arun mostrou ali, tem o masculino e o feminino. O Tau tem o masculino e o feminino. O símbolo do caduceu, que tem inclusive ele aqui atrás, que é o símbolo do canal nosso, o Super-Humano 360, o símbolo do caduceu, ao mesmo tempo que você está vendo ali duas serpentes subindo, entrelaçadas, que representam a Kundalini, as duas polaridades se entrelaçando, positiva, negativa, masculina e feminina, representam também a nossa codificação DNA ali. Ele representa também esse equilíbrio. O caduceu, ele representa quando o masculino e o feminino, as duas polaridades, conectam os seus canais de energia ali. Esses canais se encaixam perfeitamente quando nós falamos que o homem tem 18 e a mulher 37, porque o homem tem 18 que dobra naquele momento de conexão, a mulher tem 36 e mais um elemento de liga. E ali o homem se conecta com a mulher, aquelas energias se entrelaçam, aquela Kundalini se conecta, e eles formam um casal como que representa o casal de cima do Deus Criador embaixo. E essa é a frequência do caduceu. Então o ON, o símbolo uníssono ali de tudo, ele representa masculino e feminino. O verbo inicial que foi criado representa masculino e feminino. E quando nós escutamos um casal de divindades falando e aquilo soa como um coro ali em uníssono, e é uma coisa linda que muitos chamam de eu sou eu, né? As duas polaridades, eu sou eu, nós estamos escutando a canção universal. Então, logo, a canção universal que contém dentro dela a oitava nota, ou a 13ª, nós estamos falando de algo que considera o elemento feminino. Então, uma das possibilidades, né, e eu vou explicar por que eu tenho essa teoria, porque em uma das conversações com nossos parceiros, eles disseram que o instrumento que mais se aproximava da oitava nota para a canção universal era uma viola. Qual a característica da viola, gente? A viola, ela vai ter ali, em vez de ter uma só corda para cada nota, ela tem duas cordas emitindo a mesma nota com um intervalo de uma oitava entre elas. Ou seja, onde você tem ali, por exemplo, um dó, né, se você afinou ali em dó, você vai ter o dó mais grave e o dó mais agudo. Quando você toca, esses dois dós emitem a frequência em uníssono, soando uma só voz em uníssono. Como se fossem duas polaridades, porque nós temos a voz mais grave, masculina, a voz mais aguda, feminina. Essas duas juntas são de um instrumento que é uma viola, são o que mais se aproxima de uma oitava nota. Então, o que é a oitava nota? Ó, temos até a viola aí. O Rafa sempre me impressiona. Então, nós temos, dentro disso, nós percebemos que assim como o ON tem masculino e feminino, o Tau tem masculino e feminino, o canto das divindades é masculino e feminino, o eu sou eu é masculino e feminino em uníssono, a oitava nota representa também união de masculino e feminino. Que pode ser, essa parte é uma
teoria ainda não confirmada, um intervalo de 1/8 das duas polaridades emitindo o mesmo som juntos. Ou um intervalo da trezena, né, 13º, porque o símbolo do 13, da 13ª constelação, representa o feminino. A constelação de Ophiuchus, as Amazonas, Pistes, Sofia, o 13º apóstolo, que era uma mulher, Madalena. Percebe como todo esse conhecimento ele ficou oculto. Aí nós temos aí os 13 signos do zodíaco, né, para quem incorporou como sendo 12. Aí nós temos uma discussão ferrenha, né? Alguns astrólogos aceitam que nós temos hoje 13 signos, outros dizem que nós continuamos no 12, né? E é 12 mesmo, e outros dizem que é 13 mesmo. Isso não faz diferença no nosso caso aqui para o nosso estudo da nota, mas é interessante também como o nosso calendário maia ele funciona em cima do sistema de 13, né? Então, assim, das 13 ligadas à lua, ligada ao feminino, ligada a uma série de coisas. Então aqui nós temos, né, os 13 signos do zodíaco para quem trabalha com 13, né? Eu acredito que o Arum trabalhe com 12 mais a parte dos maias lá, que é um pouco diferente, não sei como que ele trabalha com isso, porque o vídeo dos maias ele acabou não fazendo ainda e mandando para gente. E eu entendo ali a teoria dele, vou até mostrar aqui nos slides. Deixa eu tirar aqui, parar essa tela. E como é que eu faço? Tem um slide aqui, Rafa, que está aberto da apostila dele aqui. Isso, obrigado. Então vamos lá. Vamos passar algumas páginas aqui. Esse é o trabalho do Arum, tá, gente? Vou comentar em cima dele. Então aqui nós temos o On, né, do jeito como ele era apresentado em antigas civilizações, como ele foi deturpado, dá para a gente perceber aqui que dá a impressão realmente de um masculino com um feminino, né? Representando o tal. O On, que é o verbo ali, o uno, né? A vibração do todo, tudo está ali dentro. Então, assim, masculino e feminino sendo muito bem representados. O tal aqui, né? Já de um lado mais... não, os dois vêm do mesmo lado ali, mais ou menos, mas polaridade opostas em movimento do yin yang aqui, também masculino e feminino. Aqui a gente tem Hunabku, né, o Tzolk'in da questão dos maias, e algumas coisas que são interessantes do Hunabku, né, que ele tem a numeração 21, que é 1 mais 20, ele representa a unidade da totalidade, né, é a fonte da origem da vida, isso daqui. Mas o Hunabku, fonte da origem da vida, se a gente lembra que no início era o verbo, né, era o som, então isso bate também com a fonte da origem da vida, né? Tem esse símbolo aqui também, dessa maneira que ele está aqui, não dá para ver, mas ele dá para você entender como os planetas, a malha eletromagnética dos planetas, a frequência deles se encaixa também, se inscreve dentro dele. Isso é um outro estudo que não dá para mostrar para vocês agora, né? Ele representa também os 4 cantos do mundo, que é assim que a gente vê no nosso sistema Terra, né, divididos ali pelos Anunnaki, no nosso passado, né? Então, tudo dentro do On, né, dessa unidade da totalidade, a fonte, a origem da vida, né? Então, o verbo. Então, assim, como que é interessante como tudo fecha dentro desse estudo, e a gente tem aqui o Caduceu representando esse todo de polaridades masculina e feminina, um casal criador em cima, casal criador embaixo. Então, aqueles, né, que estão se desenvolvendo nessa frequência, o casal vai se afinizando, modulando um ao outro, trabalhando a energia, a Kundalini vai ativar nos dois, depois ela sobe em espiral, depois ela vai sublimar, depois ela começa a entrelaçar entre os dois, e é o processo aí, né, de modulação de um casal. E isso pode ser relacionado com as cores. Então, assim, em cima do que o Arum falou, acho que a gente pode tirar o slide, Rafa. Tirar aqui, não sei como. Obrigado. Então, em cima do que o Arum falou, tudo isso bate, percebe? E se a gente olha com as práticas que eu tive nas pesquisas dos sons, né, o que a gente tem?
que para você, quando você percebe que cada astro, cada interseção na malha eletromagnética emite um som, uma frequência, uma sonoridade específica, né? Que as ondas moduladoras, quando elas entram, passam pela membrana e aquilo faz tudo vibrar, elas também têm um som característico. O ser humano, como sendo também um conjunto de ondas moduladoras, um Deus em potencial, que ele capta a ressonância dessas ondas, ele também possui um som. Então, da mesma forma que você pode treinar a sua habilidade para você ver o campo biomagnético da outra pessoa e desenvolver essa habilidade, você pode treinar a sua clareaudiência, a sua capacidade de escutar o som, a frequência vibratória do outro. E você vai perceber que cada pessoa tem um som característico ligado ao seu padrão original. E quando essa pessoa sai do seu padrão original, ela vai começando a ter dissonâncias no seu som também. E essas dissonâncias, por exemplo, a pessoa está muito irritada, está muito chateada, o som dela vai ter uma modulação. Assim como nós, emocionalmente, como estamos emocionalmente abalados, a nossa voz, ela emite uma outra frequência sonora. É um outro padrão vibratório. Então, se você aprende a vibrar, ter um controle da sua própria vibração, gerando um padrão vibratório, uma frequência específica, com consciência, ao modular a sua voz, você consegue modular a sua voz emitindo harmônicos diferentes e causando um impacto nas pessoas através desses harmônicos. A modulação de voz, ela causa efeitos em multidões, causa efeitos em pessoas, porque é como uma modulação da sua luz, é como uma modulação do que você vibra. E tudo isso está ligado aos segredos das notas ocultas, da 8ª nota, 13ª nota e da canção universal. E quando você escuta um casal de divindades cantando ou falando, aquilo toca profundamente as pessoas, porque elas têm a impressão de que elas estão escutando anjos cantando, até porque de uma certa maneira são. E aquilo tem um impacto na pessoa pela modulação de frequências que aquilo causa, da alta frequência que é emitida através do som. Então, através desses estudos, dessas experiências, né, de você ir treinando, captar o som de uma coisa, né, existem várias pesquisas que você que trabalha com música, por exemplo, você pode fazer. Quando você desenvolve a sua capacidade de captação, de ler a sensibilidade, você pode se conectar com o campo do outro e sentir ali o que o outro está sentindo. E você criar sons que vão gerar uma modulação frequencial que pode ajudar a equilibrar aquela pessoa. Uma pessoa que está triste, ela poder escutar algo que a deixe feliz. Isso é uma modulação de frequência, gente. Ela vai estar vibrando um sentimento, uma emoção que tem uma certa modulação, e você vai gerar algo que, ao escutar, ela entra num outro padrão vibratório. Quando eu fazia a faculdade de música na França, eu testei isso durante um bom tempo. Eu tentava me conectar com as pessoas que eram meus amigos lá à noite, enquanto eles dormiam, porque a frequência deles fica mais baixa, mais fácil você fazer a leitura. E eu fazia mini composições e mandava para essas pessoas escutarem para ver o que elas achavam. E é engraçado que às vezes eu mandava composições que eram feitas para outras pessoas, para eles, e aqueles que se sentiam melhor eram com a que tinha sido feito para eles mesmos. Né? Se encaixava melhor e sempre descreviam o efeito daquilo. Isso é possível também através das frequências sonoras. Então, quanto mais a gente aprofunda a nossa leitura do campo do outro, a nossa percepção dos sons ou das vibrações, ou do campo eletromagnético do outro através da luz também, né, da parte visual, você pode, através de seus estudos, da sua sensibilidade, modular a frequência, não só sua, como a de quem está ao seu redor, através do som. E daí nós começamos, né, no nosso canal, os estudos das frequências sonoras, né, de ir elevando aos pouquinhos e equalizando os hemisférios cerebrais em certas frequências específicas e produzindo certas, né, ativações no campo da pessoa ali, que vão modulando frequências específicas, desbloqueando outras coisas, né, ajudando no desenvolvimento de habilidades, né. Tem muitas pessoas que me relataram melhoras em muitas questões, inclusive de saúde, não só emocionais, não só do sentir, físicas, concretas, né, mudanças grandes. Por quê?
porque são frequências, gente. É um conjunto de frequências. Né? E tem umas duas ali que a gente criou, que trabalham também com o som da chuva, por causa da chegada dos dimensionais na Terra, num momento muito chuvoso. Então, quando você ativa os hemisférios cerebrais da pessoa, equaliza, ao mesmo tempo que você faz uma modulação do campo, do tórax, do coração ali, nas frequências emocionais, na programação da genética dela, epigenética, com o barulho de chuva, isso ajuda também a ativar a questão do campo dela, da memória cósmica, né, para ela facilitar o acesso, os fragmentos dela, do passado dela. Quem é ela? Ela sabe quem ela é de verdade? Ou ela acha que ela é esse corpo que ela é hoje? Tem gente que ainda acha pior, que ela é a profissão que ela tem. Tipo, eu sou engenheiro, eu sou médico, né? Eu sou dono de restaurante. Acha que ela é aquilo, ela se limita àquilo. Sendo que, na verdade, nós somos muito maiores do que isso, né? A nossa luz, ela tem um alcance infinito. E às vezes a gente limita a nossa luz ao limite do nosso corpo. E a nossa vibração do som também, que é emitido aos 4 cantos. Né? Tivemos algumas tarefas em Dáquila, uma delas que tinham vários parceiros emitindo modulações de frequências sonoras diferentes, né? E eles falaram que aquilo que estávamos falando e emitindo estavam indo naquele momento sendo gravados nos 4 cantos do mundo. Então, nós não temos percepção consciente, a maioria de nós, da força da frequência sonora, da força da nossa palavra, daquilo que a gente fala. Quando a gente fala algo para o outro, você não está apenas dizendo palavras, você está modulando o campo do outro. Quanto mais desenvolvimento mental você tiver, mais força de modulação do campo você tem. Quanto mais você trabalhou as suas frequências sonoras, mais força de modulação através da voz você tem. E você tem que ter muita consciência de como você usa a sua voz. Você usa a sua voz para estabilizar o outro ou para desestabilizar? Para harmonizar um grupo ou para desarmonizar? Apenas para proveito próprio ou cuidando do equilíbrio do sistema como um todo? E assim a gente vai modulando o que está ao nosso redor. Né? Isso é uma frequência. Eu tenho um cachorrinho, ele não está aqui agora porque a Fran deve ter levado lá para cima, porque ele andou sabotando as lives dos outros dias latindo aqui embaixo. Ele é surdo. Mas eu percebo que quando eu faço treinamentos da voz para emitir certas frequências, ele mesmo sendo surdo, ele percebe a diferença. É porque ele reage. Não ouvindo, ele reage. Então, ele percebe o que está sendo modificado. Porque ele percebe a modulação do campo pelo som. Então, bom, acho que eu falei bastante aqui. Vou deixar para o Rafa aí comentar, falar outras coisas, perguntar um detalhe ou outro, ou o pessoal, não sei como que tá isso aí. Legal, Otávio. Eu estava vendo um vídeo aqui, eu até queria mostrar para o pessoal, né, o efeito da vibração sonora na água. Achei bem interessante, vou colocar aqui para a gente comentar esse vídeo, tá? Só um minutinho, vamos lá. Compartilhar a tela.
Bem legal, né? Interessante. Nossa, demais, muito legal mesmo. Porque imagina que o nosso corpo ele é todo composto de água, 75%, o efeito de qualquer vibração em cima do nosso corpo. Tem aquela pesquisa também do Masaru Emoto, né, das moléculas da água, que mostram o efeito não só do som, mas do pensamento, das emoções, da vibração que nós emitimos, né, atuando na matéria. E isso vai de encontro às pesquisas da física quântica também, com relação ao pensamento, né? Então imagina, o som agregado ao pensamento e às emoções, né? O poder de criação que nós temos, ou de destruição, né? Depende da intenção que a gente tenha. Então, assim, achei a pesquisa do Arun muito profunda, muito interessante, abre margem aí para uma expansão na busca desse conhecimento. Vamos ver se a gente traz ele um dia aí para bater um papo, né, no canal, tocar uma música do violão cósmico dele, é muito bacana. E Otávio, essa questão do som, né, da vibração sonora, da música, existe uma relação, porque assim, os povos antigos, você vê que muitas culturas faziam os mantras, e hoje a gente não trabalha tanto com os mantras, mas isso foi utilizado no passado, no seu entendimento, por qual razão? Que haviam aquelas práticas de cantos, de mantras, né? Até o canto gregoriano também. Então, essa tradição veio e parece que agora a gente está no intervalo, né? Isso vai ser retomado? Existe um objetivo por trás disso na aceleração das frequências ou você acha que já passou essa fase? Eu acredito que antigamente, na época das escolas de mistério egípcias, o canto foi muito treinado, não só o canto, como se você faz um estudo mais profundo sobre a arquitetura e as tecnologias da pirâmide de Saqqara, né, tudo ali era voltado para o som. As salas elas foram projetadas de uma maneira a terem modulações frequenciais nas pessoas, a gerarem modulações frequenciais nas pessoas através dos sons. E eles treinavam também a emissão de sons para alterar a matéria, né, no passado. Não só modular a matéria através do som, moldar, mas também levitar. Então, os sons eles foram usados, existem tecnologias hoje que conseguem fazer as coisas levitarem através do som, mas isso é através de tecnologias hoje feitas pelo homem, né? E antigamente era considerada a tecnologia mental do próprio homem utilizar o seu corpo, a sua mente para aquilo ali. Então, muitas pessoas utilizaram esses sons no passado porque tinham o conhecimento das leis universais e tinham o conhecimento também das suas próprias tecnologias mentais. Então, elas treinaram para aprender a utilizar essas tecnologias mentais para acionar ali de maneira consciente, saber utilizar essas leis universais. Só que esse conhecimento foi sendo deturpado e foi sendo perdido, né? E aí muitos continuaram trabalhando com a questão sonora, mas num aspecto mais para o lado meditativo, trabalhando abaixo das frequências cerebrais, emitindo sons, que produzem um efeito também, porque cada som tem a sua particularidade ali, frequencial, tem as suas características. Mas é diferente da pessoa trabalhar com a aceleração das frequências, né? Quando a gente vê, por exemplo, a questão da trezena, da 13ª nota ou da oitava, se você pensar em termos de casal, o grave e o agudo, você vai ter uma aceleração, né? Um para o outro ali, um mais grave, um mais agudo. Então, assim, um trabalho de equilíbrio de polaridades, um trabalho de masculino e feminino. Então, são muitas coisas que precisam ser trabalhadas para você alcançar outros níveis, né? Então, as tarefas de casal, para equilibrar um casal, né? Para modular um ao outro, né? Que tem a ver, às vezes, com o Santo Graal, por exemplo, né? Essas tarefas de desenvolvimento, etapas de desenvolvimento de um casal, elas podem ter a ver também, essa parte eu ainda não tenho certeza, essa parte eu quero deixar claro que é uma suposição minha, né, para o pessoal não achar que é uma informação já validada, essa parte agora, pode ter a ver com essa questão do equilíbrio também do eu sou eu, que são duas vozes em uníssono. Então, quer dizer, as frequências sonoras de um casal, elas vão se afinando ali ao ponto de virar uma só voz, né? Uma só nota. Então, assim, a modulação
vibratória em duas pessoas de polaridades opostas ali, ela vai atingindo um tal nível que a frequência sonora daqueles dois, ela se torna quase que uma só, né, ou uma sobre a outra ali, né, como um overdub que a gente chama. Então, isso no passado foi muito treinado, né? Os maias tinham muito conhecimento também. Os maias foi um povo que conseguiu muito atingir uma grande porcentagem de transmutação. Eles tinham conhecimento também do som, né? Do Hunabku também aí, e diversas outras coisas. Tem um conhecimento absurdo, né? Eles trabalharam também o MDPL deles na Lua. Na Lua não, sob a luz da Lua, vamos ser precisos para não gerar confusão, sob a luz da Lua. Então, assim, o MDPL também, gente, é uma ferramenta, parece um futebol, parece uma brincadeira, é uma ferramenta de modular o seu corpo. Modula o seu corpo na parte física, modula o seu corpo na parte emocional, porque quando você está jogando lá, né, você vai se irritar, não, mas você tem controle emocional, você consegue ter clareza mental, você está muito mais cansado do que o normal, o seu corpo está sendo colocado em condições difíceis, você vai aprendendo a ter controle emocional e mental em condições difíceis e ter mais controle sobre o seu corpo como o corpo de um super-humano. E ali você, com treino, você consegue escutar melhor, emitir melhor os sons com consciência, então você começa a treinar também a sua parte sonora. Então isso é muito importante. O que aconteceu ao longo do tempo é que esses treinamentos, essas informações foram sendo perdidas e propositalmente foram sendo apagadas aí da história da humanidade, como eu falei que tiraram aí a força da mulher, e eu vi que alguém perguntou no chat aí, mas por que ocultaram a informação? Gente, porque nós vivemos num mundo com uma polaridade muito mais forte do masculino, né? As próprias mulheres hoje, às vezes, vibram mais o masculino, tentando se adequar à sociedade, agindo mais como homens. Então, o equilíbrio da nossa sociedade é um equilíbrio de polaridades que precisa ser atingido, do masculino e feminino estarem juntos ali, né, em troca igual entre eles, em troca igual entre eles, mas não um sendo igual ao outro, porque homem e mulher são diferentes e possuem padrões vibratórios, hormonais, emocionais, cerebrais e mentais diferentes. Então não podemos pegar um cachorro e falar que o cachorro e o gato têm que ser iguais, porque eles não são iguais, mas eles podem trabalhar juntos e terem uma troca igualitária entre eles, se harmonizando, modulando um ao outro, respeitando as características do padrão original de cada um. E Otávio, o governo oculto, os Anunnakis, eles manipularam a questão do som, da vibração sonora também, para deixar a humanidade numa frequência mais baixa, né? A questão da música em 432 Hz, passando para 440 Hz, também existe um conceito aí de que houve uma manipulação, né? Isso aí foi... o que acontece, muita gente fala assim, 432 Hz é o padrão da natureza. O que eu posso dizer como pesquisador é que 432 Hz realmente deixa ali a sua parte vibratória, frequencial, mais equilibrada, inclusive as suas frequências cerebrais. E o que acontece com 440 é um pouco diferente. Eu não achei provas de que a natureza vibra a 432 Hz, como diversos sites falam, mas não provam. Então, essa prova eu não tenho. Mas a questão é, na época da Segunda Guerra, os alemães perceberam que se eles afinavam os sons no lá diapasão de 440 Hz, a música, tudo isso 440 Hz, isso desorganizava um pouco a população, mexia um pouco com as frequências cerebrais deles e ficava mais fácil, por vulnerabilizar ali a frequência cerebral, de se passar mensagens subliminares. Então, de repente, quando você tira o ser humano que estava num eixo ali de maior conexão, que foi o que foi acontecendo a vida inteira, tira ele da conexão com a natureza, né? O homem já não sabe mais nem se é lua cheia, se é lua crescente, para que serve a conexão da lua com a natureza. Tira ele com a conexão do som, coloca ele com um som que desorganiza ele. Então ele fica mais vulnerável ali mentalmente a mensagens subliminares. Então, na época, os alemães utilizaram aquilo, não só os alemães, tá, gente? Quer colocar os alemães sempre como os bandidos da história, mas, assim, outros países também usaram, tá, da mesma maneira, para a frequência da propaganda. Na hora que estavam falando ali massivamente para fazer a cabeça do povo,
utilizava-se a frequência de 440 Hz, porque aquilo era mais fácil ali de você, né, submeter as pessoas à ideia, convencê-las daquela ideia, a frequência da propaganda. Quando passou a guerra e perceberam vários países que aquilo era fantástico ali para você usar nas mídias, usar em tudo, para acalmar o povo, né, para educar o povo, criou-se o padrão ISO, e no padrão ISO a norma internacional definiu que o lá diapasão da música seria utilizado em 440 Hz, né? Diferentemente do 432, que te traz mais equilíbrio nas frequências cerebrais e no campo do tórax do coração. Isso nós podemos fazer medições aí, você perceber que você escutar uma música 440 e a mesma, né, melodia ali no seu 432 vai ter um impacto diferente vibratório no campo do seu tórax do coração, na sua frequência cerebral, fazendo com que você tenha mais clareza mental e menos volatilidade emocional. Ou seja, a frequência que você escuta, ela pode te estruturar ou te desestruturar. Ela pode deixar o seu campo do tórax, do coração, mais equilibrado ou mais desequilibrado. E quando isso acontece, o desequilíbrio do campo do tórax do coração, ele dá uma microalteração nas batidas do coração, são microbatidas que ficam um pouco descompassadas, e essa quebra de ritmo do seu batimento cardíaco ali, que é algo que te mantém num certo ritmo, ela manda sinais para o seu córtex cerebral, existem várias pesquisas sobre isso, e esses sinais de oscilação dos microbatimentos fazem você perder clareza mental. Por isso que as pessoas, quando não estão bem emocionalmente, elas falam assim, não estou com cabeça para isso. É uma frase que minha mãe adorava falar isso. Se bobear, fala até hoje, eu não tenho escutado ela reclamar. Mas você oscilou ali no emocional, você perde clareza mental. E você pode fazer uma população oscilar no emocional dando alimentação com toxina, aumenta a volatilidade emocional, ou mexendo com frequências sonoras também em mensagens subliminares, você aumenta a volatilidade emocional. Isso você faz com que a população perca a concentração, o foco e a clareza mental, fica mais fácil de confundi-los e de manipulá-los através de mensagens subliminares. Tem algumas perguntas aqui, Otávio. Aí a gente vai fazer umas respostas rápidas também, para dar tempo de responder cada uma delas. Quem quiser perguntar aí, gente, só mandar, tá? Frequência ideal para aumentar a nossa frequência. Olha, a gente tem que ver de que frequência a gente está falando. Existem as frequências da frequência emocional, existe a sua frequência cerebral, né? No nosso canal lá, a gente usa... cada som que a gente utiliza de frequência, a gente modula tanto a parte cerebral, através de isocrônicos, quanto a parte da frequência emocional. Aí você tem que olhar assim, na emocional é sempre bom puxar para frequências mais altas, mas na frequência cerebral você tem que tentar colocar o pessoal pelo menos acima de 27 Hz ali. Só que a pessoa, quando ela está com a frequência cerebral muito baixa, se você eleva de uma vez só, ela vai ter muita dor de cabeça, ela vai passar mal, ela vai desestruturar. Então tem que ir aumentando aos poucos. Por isso, no meu grupo aberto lá do canal, eu tenho frequências que servem para todos, né, que começam mais leves e vão aumentando aos pouquinhos. E no meu canal fechado, né, para os inscritos lá do canal, tem as frequências específicas para aqueles que estão treinando, que dão saltos maiores de elevação ali, para que elas não passem mal, mas que elas dão conta de fazer, porque elas treinam. Passa para a gente que tipo de som é bom para ouvirmos no dia a dia. Essa pergunta é muito complexa, sabe por quê? Tem gente que fala assim, nossa, ouvir um metal pesado é um som ruim, porque desestrutura a natureza, e escutar jazz ou escutar música clássica de Beethoven é um som muito bom, né, que estrutura as moléculas da água, existem vários estudos. É verdade, existem esses estudos, sim, né, mas nós devemos considerar também que a vibração das pessoas que estão ali, às vezes, ouvindo perto do experimento, se elas não gostam de metal, elas vão emitir uma vibração também que altera um pouco o experimento, mas ok, vamos considerar que fosse assim mesmo. Música clássica é bacana, Beethoven é legal para estruturar, e o heavy metal é uma coisa ruim, seria uma coisa ruim. Eu, particularmente, gosto muito de rock, tá? O que acontece, gente? Existe também o fator musical ligado à sua parte emocional, tá? Tem gente que escuta uma música que todo mundo gosta, mas na vida dela teve um momento que ela tomou um trauma ali. Todo mundo escuta aquela música e vibra. Eu tenho uma música, por exemplo, que é a do Erasure, uma banda de música pop dos anos 80, que quando eles lançaram essa música foi um dia que me perseguiram o dia inteiro,
e tentaram me matar várias vezes nesse dia. E eu escutei essa música o dia inteiro, onde eu estava escondido. Eu escutei aquilo o dia inteiro. Gente, quando eu escuto essa música que todo mundo adora da minha idade, começa a dançar e curte, aquilo ali me bate uma sensação de pânico absurda, porque é o registro emocional ligado ao tipo de som. Então, a música, além da frequência vibratória que ela emite, se você presta atenção na letra, às vezes a letra mexe com você positivamente, às vezes mexe negativamente, e às vezes aquela música te marcou num momento da sua vida. Então, sinceramente, para você não racionalizar qual é a música que é boa ou ruim, escute aquilo que te faz bem para aquele momento que você precisa, aquilo que te deixa leve. Então, eu, por exemplo, hoje eu tinha que fazer um monte de coisa na casa rapidamente, eu pus um rock aqui que me deixou acelerado, com vontade de fazer as coisas rápido. Se eu fosse escutar um Pink Floyd, assim, eu ia ficar deprimido. Apesar de que eu gosto. Mas se eu quisesse vivenciar aquele sentimento, né, de uma utopia, uma angústia ali, uma tristeza, depende do que você quer vivenciar. Às vezes você quer que a música te aconselhe. Às vezes você quer que um som traga sensações para você vivenciar aquilo, e você vivenciar aquela emoção que pode não ser muito positiva, nem sempre é negativo. Você quer simplesmente sentir aquilo. Seria o som e a luz, o casal criador masculino e feminino? Eu acredito que não, porque eu acho que são diferentes manifestações de uma mesma fonte, né? E que nós captamos através de diferentes sentidos. Né? Porque a luz, você pode polarizar a luz. Né? E o som também ele vai ter diferentes faixas de vibração. Não sei, né? Acredito que não, porque parecem duas perspectivas, duas maneiras distintas de se perceber uma mesma fonte. Porque a luz emite, luz contém uma faixa de vibração, certo? Ela é uma faixa de vibração. E a faixa de vibração que é a luz emite um som. E um som, ele é um conjunto de vibrações. E um conjunto de vibrações emite um som também. Então, luz e som, eles vão juntos. Nesse sentido, talvez sejam até um casal. Mas eu não sei, não tenho informações sobre isso. É interessante, muito interessante a sua pergunta. Os chakras principais possuem hertz específicos? Olha, existem vários estudos de pessoas que falam que sim. Tá? Eu acredito que sim até um certo limite. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando fica alegre, vibra com os chakras numa certa frequência. A maioria das pessoas tem um padrão. Mas quando você considera que você é um dimensional, é um diferente, que pode estar se desenvolvendo muito além na parte mental, consciencial e emocional, em todos os níveis, a frequência vibratória padrão, né, dos seus chakras pode alterar. E às vezes você querer aplicar aquela frequência que é comum para todo mundo, não vai fazer diferença para você, porque seus chakras podem estar vibrando numa frequência muito superior. E aí as frequências inferiores não conseguem modular mais os seus chakras. Os 12 intervalos musicais seriam válidos para toda existência, qualquer realidade, mundo possível? Se você considerar, né, aproximando um pouco aí com o que o Arun apresentou, relacionando cada nota musical, não um intervalo, né? Ele apresentando a nota ali com uma cor, ou uma parte do espectro, né, uma frequência ali do espectro, ou com um som, na verdade, cada nota ali define uma faixa de frequências diferentes ou uma faixa de cores diferentes. Todas as cores se encontram no branco. Né? O ON contém todos os sons. Então nós temos ali, na verdade, 12 arquétipos diferentes, representando 12 perspectivas diferentes de um mesmo todo. E que podem se repetir em ciclos, né? Que seria o 13º, ou oitava, que são as mesmas características reproduzidas num ciclo de frequência superior ou inferior. Legal, eu queria comentar também sobre as antigas tecnologias dos Murios. A gente sabe que eles utilizavam vibração sonora para realizar grandes construções e grandes trabalhos que eles faziam na Terra, lá no início. Inclusive, Ratanabá também foi construída com essas tecnologias usando vibração sonora. Assim como energia escalar também, né, o poder da vibração sonora, a água e o laser, né? Vibração de luz.
Então, todas essas tecnologias eram conhecidas pelos povos antigos, e os murius construíram grandes bases em pedra, grandes construções que a gente encontra pelo mundo hoje, usando essas tecnologias. Quem sabe as pirâmides também não foram deslocadas, aqueles grandes blocos de pedra não foram deslocados com vibração sonora, com eletromagnetismo, com manipulação da luz, né? E tecnologia mental também. Não é isso, Otávio? Exatamente. Tem muitas pessoas que colocam essa possibilidade de ter sido utilizado com tecnologias sonoras, né, e tecnologias mentais. Tem muita coisa para a gente descobrir e pesquisar, né? E, aliás, é por isso que a gente fala tanto da nossa libertação do sistema financeiro, para a gente ter tempo, né, e condições financeiras para a gente poder pesquisar, multiplicar os nossos laboratórios e aplicar a nossa prática para o desenvolvimento das nossas habilidades e para a gente compartilhar esses estudos aí com o mundo, né, e soltar cada vez mais informação para as pessoas poderem despertar. Elas precisam de tempo para olhar para a informação e para praticar. Muito bom. Então é isso. Eu acho que demos um apanhado geral, né, das pesquisas, e tem muito mais coisas, gente, que vão ser reveladas. Vamos descobrir muitas coisas ainda. O conhecimento foi bem manipulado, né, a gente sabe. Estamos buscando encontrar esses registros perdidos para encaixar aí as peças do quebra-cabeça. Então eu queria agradecer o Otávio pela participação aí na live. Queria agradecer o Arun, o Anand Arun, que deve estar assistindo aí. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração nas pesquisas e vamos juntos, somando conhecimento, né? Sempre em busca da verdade e da expansão consciencial. Então é isso, Otávio, dê suas considerações finais e vamos encerrando hoje nossa live. Eu agradeço aí a oportunidade da gente estar fazendo essa live, abordando essa temática que eu adoro, que tem tudo a ver comigo, né? Até com o meu próprio nome, né? Otávio, né? De oitava, né? De frequências, de modulação de frequências ou de sons. Eu sou muito conectado com tudo isso mesmo. Então, isso é um assunto que me interessa muito, mas que eu nunca abri, né? Muito do que eu estou falando aqui na live. Eu nunca falei em live nenhuma, nem no meu canal, nem em privada, nem para os amigos, assim, né? Então, tem muita coisa que eu nunca tinha falado dessa maneira que eu falei hoje. Tem muita coisa ainda para a gente falar depois, né? Sobre essa temática. Vamos aprofundar. Precisamos de algumas validações, de algumas informações aí para poder abrir para um outro campo aí que podemos, né, mais para frente combinar de fazermos juntos também. Queria agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, ao Rafael aí para a gente ter tido essa proposta juntos aí de fazer essa live, ao Arun, achei espetacular o seu estudo, espetacular a sua sensibilidade, a sua dedicação, o seu conhecimento. Parabéns, parabéns, meu amigo. Você, assim, está apresentando para o mundo muita coisa legal e você tem um trabalho magnífico. Eu recomendo a todos conhecerem o trabalho dele, a pesquisa dele, e cada um pegar e aprender aquilo que acha que tem que aprender nas pesquisas uns dos outros para a sua própria pesquisa, para descobrir quem você né? Para você juntar os seus próprios fragmentos para aquilo que faz sentido para você. Então fica o meu agradecimento aí e até a próxima. Obrigado por tudo. Obrigado, Otávio. E é isso aí, gente. Não deixem de conhecer o canal do Otávio Reis, Super Humano 360. Só procurar Otávio Reis aí no YouTube, vocês vão encontrar o canal dele. Para quem não sabe, a gente iniciou esse trabalho aqui no YouTube juntos, no nosso canal Parceiros do Conhecimento, em 2018. A gente nem sabia falar olhando para a câmera. E hoje estamos aqui com nossos canais, né, indo aí de vento em popa, somando e buscando sempre agregar com todos vocês. Então, se vocês ainda não conhecem o canal do Otávio, eu peço que vocês deem uma passadinha lá, se inscrevam, vejam os vídeos, as pesquisas, os treinamentos, muitos assuntos que a gente fala aqui também, ele também passa lá. Então, a gente está sempre buscando agregar e trazer mais pesquisadores para essa parceria. Aqui o foco é mais da unificação das pesquisas, tentar encontrar as respostas que foram, né, escondidas de nós durante toda a caminhada aqui na Terra. E o Otávio também tem um pouco dessa pesquisa, bastante até, que ele faz lá muito sobre a origem da humanidade, Anunnakis, habilidades, desenvolvimento mental, tem muita coisa bacana. Então fica o convite aí para todos, certo? Então, Otávio, valeu. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Nos vemos aí numa próxima live. Uma boa noite para todos.